E eu estou aqui com uma pessoa muito especial, uma professora maravilhosa de Direito Constitucional, autora deste livro aqui, que está do meu lado, olhe, pequenininho, né? Natália, hoje eu fiz exercício com o seu livro. Natália, antes que você se apresente, eu vou dizer o tema da aula para você se apresentar, tá? Joia, o tema da aula de hoje é como estudar direito constitucional de forma efetiva para você ir bem em curso público. Esse é o tema da aula, a gente vai falar de erros de estudo, forma de estudar direito constitucional, e estamos aqui com a professora Natália. Natália, se apresente, por favor. Primeiro, boa noite aos alunos do curso Método. Bem-vindos à nossa aula sobre o direito constitucional. Boa noite a você também, Gerson. E meu nome é Natália Masson, eu sou professora dessa disciplina há aproximadamente 13 anos. Eu vou completar 13 anos lecionando direito constitucional agora em 2018. E estou criando, junto com o Gerson, uma parceria para a gente poder estabelecer alguns pilares com relação ao estudo do direito constitucional, para ele ser mais efetivo, mais eficaz. Essa é uma disciplina muito importante, talvez a mais importante, não só com relação ao seu objeto de estudo, que é a Constituição, mas eu diria especialmente porque, para você que estuda para concurso público, ela sempre, necessariamente, será cobrada em sua prova. Obviamente de maneiras diferentes, mas é uma disciplina que certamente vai ser apresentada. Então, você deve conhecê-la muito bem. Perfeito. E o pessoal está entrando todo aqui. Eu vou repetir o tema da aula. O tema da aula é como estudar direito constitucional para concursos públicos. Vamos abordar a forma de estudar, os erros mais frequentes no estudo dessa matéria. Uma matéria que, para mim, também é uma das mais importantes, porque é a base de tudo, primeiro, por dois motivos. Primeiro, que não tem concurso que não cai direito constitucional. Segundo, é porque ele é a base de todas as outras. Você sempre vai buscar recursos em direito constitucional para ajudar nas outras matérias, ela sempre dá auxílio. Então, vocês não conhecem, para quem já conhece, ótimo, para quem não conhece, Natália, eu queria que você contasse, eu até fiquei surpresa, 13 anos, né, a matéria? 13 anos? 13 anos. Eu queria que você contasse um pouquinho, porque a gente estava conversando uma vez, e o pessoal das suas redes, que te conhece há mais tempo, dizia assim, nasceu lendo a Constituição. Que história é essa, Natália? Conte um pouquinho da sua história, para saber se foi realmente lá seu mesmo lendo a Constituição ou foi um processo, como é que isso aconteceu, o seu desenvolvimento na área e hoje essa referência que você é. Alunos que estão acompanhando a nossa aula hoje, isso é engraçado, eu escuto bastante. Professora com a Constituição, você foi alfabetizada com a Constituição. Obviamente isso não existe, são graduados em Direito, eles não são graduados, não tiveram ensino superior na época deles de estudo, essa difusão, não é, do ensino superior, ela ainda não era tão evidente quanto é hoje. E para famílias assim, mais simples, ter a graduação no ensino superior era algo já mais complexo, mais difícil, e não fazia parte realmente da realidade, nem da família da minha mãe, nem da família do meu pai. Então, eles, por não terem, né, até eu imagino, Gerson, não terem podido estudar, eu acho que a sua história é um pouco diferente da minha por isso, né? Porque eu sei que seu pai é médico, né, Gerson? Sim, mas meu pai, se eu contar a história do meu pai, você chora. Eu até conheço particularmente como foi, né? O difícil caminho para ele também. Então, Natália, quer dizer então que não foi algo que você nasceu com a Constituição, não, né? Foi um processo e a dificuldade que você enfrentou. Como é que foi esse processo? Como foi que você começou a realmente ensinar? Se formou? Me conta esse trechinho até começar a ensinar. Vou te contar, a gente nunca conversou sobre isso. Mas eu sou de Minas, eu sou mineira, eu moro em São Paulo, eu estou falando de São Paulo hoje com vocês, mas eu cheguei de Minas hoje, inclusive, estava visitando minha família em São Paulo, não tem ninguém da minha família aqui, né? Então eu os visitava no final de semana. Eu estudei lá em Minas, numa universidade federal, e logo que eu me formei, tinha acabado de passar a emenda 45, que fez a reforma do judiciário. E ela passou a exigir, especialmente para um concurso que na época eu pensava em fazer, que era o concurso do MP. Eu fui estagiária do MP há muito tempo na graduação, passou a exigir os 3 anos de prática. Então, eu pensei, bom, eu preciso ter esses 3 anos se a minha intenção for prestar esse concurso, né? Eu fiz estágio no MP o tempo inteiro,
Como é que eu vou cumprir esses 3 anos? Eu preciso trabalhar. Venho de uma família, assim, muito simples. Eu precisava fazer alguma coisa. E aí, no meu último ano de graduação, os semestres, né, 9 e 10, umas provas de mestrado, na intenção de continuar. Para poder depois passar aquele tempo, arrumar um trabalho, enfim, eu não sabia bem. Estava tentando criar as oportunidades. E aí fui para o Rio de Janeiro, que é a cidade mais próxima, né, de onde eu vim, no interior de Minas, para poder fazer o mestrado. Fui fazendo a UERJ em Direito Civil, podia ser professora de civil hoje, porque eu passei lá na UERJ, mas obviamente vocês imaginam, não concluí, né, só passei. E fui fazer Teoria Geral do Estado e Direito Constitucional na PUC, do Rio de Janeiro. E aí, começando a cursar o mestrado, eu virei professora assistente na instituição. Depois, alguns lugares começaram a me chamar para dar aula. E eu fui encontrando nisso a minha carreira. E aí, como é que foi essa história para ir para Direito Constitucional? Eu nunca contei isso, e eu acho que esse é um acaso da vida, assim, que eu mesmo agora gostei de lembrar dele. Como eu disse, eu fiz a UERJ, Direito Civil, e fiz a Teoria Geral do Estado e o Direito Constitucional lá na PUC do Rio, né? Mas então eu disse à minha família que eu ia estudar na UERJ, que era pública, não pagava, né? E a gente não tinha condição de pagar o mestrado, o valor da mensalidade normalmente é muito alto. Então eu fui para a UERJ para poder me inscrever lá. E aí eu saí de casa com a recomendação do meu pai, que era a seguinte: você saia da UERJ, pegue o ônibus e vá lá na PUC, que era na Gávea, do outro lado, estava na Tijuca, vá na Gávea, para você dizer na PUC que você não vai se matricular lá. E eu disse a ele, mas papai, entenda, eles vão ver que eu não apareci para me matricular, né? Mas meu pai, mineiro do interior, falou, não, eu quero que você vá lá dizer, obrigada, passei na prova, mas eu escolhi outra instituição, não vou estudar aqui. Aí ficou acertado que eu faria isso. Aí saio de ônibus de Minas para fazer minha matrícula no Rio, chego na UERJ, marcada a matrícula às 10 da manhã. Chego lá antes das 10, quando deu 10 horas, a sala fechada. Universidade, né, pública, eu pergunto, mas que hora vai ser? Ué, não tem hora, a hora que a pessoa chegar, deve chegar meio-dia. E eu vindo do interior, né, às 10 lá certinho, né? Meio-dia chega alguém. Falei, tá bom. Aí pensei, bom, eu vou aproveitar meu tempo, eu vou lá na PUC, dizer que eu não vou estudar lá e volto na UERJ para me matricular. Porque meu pai me mandou ir na PUC. Aí eu chego na PUC, me apresento lá na graduação do Direito, né, no programa de pós-graduação, e digo para o funcionário, ó, meu nome é Natália, eu passei nessa prova, eu não vou fazer o mestrado aqui. Então eu vim avisar isso. Aí ele falou, mas por que não vai? Não, eu não vou, porque eu passei na UERJ também, eu vou ficar por lá. Espera que o coordenador do programa vai querer falar com você. Aí o coordenador me recebe, Gerson, e aí na conversa ele me pergunta, mas por quê? Você gosta mais de civil do que de constitucional? Por isso que você vai para a UERJ? Aí eu disse para ele, não, na verdade eu gosto mais de constitucional. Meu sonho era estudar o constitucional, mas aqui cobra mensalidade e lá não. Então é muito fácil escolher lá. Aí ele falou, não, mas quem disse que você vai pagar? Eu falei, uai, mas aqui não é privado, não tem que pagar? Ele falou, não, Natália. Quem passa aqui nessas colocações aqui ganha bolsa para estudar. Bolsa de 100%, você não vai pagar nada. Então, quer dizer, você está na mesma situação que a UERJ. Não vai pagar nem aqui nem lá, você pode escolher. Que legal. E aí eu resolvi ficar lá, porque aí eu fiz a matrícula na hora. E voltei na UERJ e falei, gente, obrigada. Pode dizer que não ia. Eu vou estudar aqui. Mas era para ter sido professora de civil, viu, de vocês. Quem já foi meu aluno em constitucional, já leu meu livro em constitucional, podia ter sido meu aluno em civil, se não fosse a ordem do meu pai. Vai lá avisar. E aí lá no aviso eu descobri que ali também era uma possibilidade para mim, né? E, Natália, e depois você entrou para a área de concurso, assim, começou a ensinar na faculdade e tudo mais. E como é que você começou a ir para essa área de concurso, escrever para a área de concurso? Os convites foram surgindo, eu comecei a lecionar para concurso, gostei muito, porque o aluno do concurso é um aluno, assim, muito diferenciado, muito especial. É o tipo de aluno que efetivamente quer aprender o que você quer ensinar. É tudo o que ele deseja. Ele quer saber o que você sabe. Então é muito fácil ensinar para o aluno do concurso por isso, porque ele tem uma vontade de aprender, um desejo, assim, de entender a disciplina, de memorizar aquilo tudo, de compreender as nuances daquela matéria. Aquilo é tão intenso, é tão forte nele,
que ele é normalmente o aluno mais atento, o aluno mais dedicado, o aluno mais interessado, o aluno mais esforçado. Aquele aluno que você convida, como você convidou hoje, para assistir uma aula, numa segunda-feira, à noite. Às vezes o cara já trabalhou o dia todo, já estudou, já cumpriu 1000 atividades. Chegou em casa, cansado, 1000 coisas foram feitas. Mas ele tem disposição para vir acompanhar a nossa aula hoje, porque ele tem a certeza de que nós temos algo para trazer para ele. E ele está interessado nesse algo. Então, eu me desliguei da graduação muito rápido. Eu fui professora da graduação 5 anos. 5 anos. Desses meus 13 lecionando, os 5 primeiros foram da graduação, mas já associado ao concurso. E a relação do aluno da graduação com a nota era tão promíscua que parecia que aquilo justificava. Eu senti o professor da seguinte maneira: o professor é o obstáculo que existe entre você e a sua aprovação. Você tem que vencê-lo. Não era uma relação assim tão interessante. Apesar de eu adorar dar aula na graduação também, esse semestre eu quase voltei. Quase voltei para uma turma de graduação de novo, mas o aluno pós-graduação, para mim, é sempre o mais interessante por isso, pelo interesse que ele tem. Vocês estão acompanhando essa conversa hoje, mais do que interessados, né? Eventualmente os que não me conhecem, mais interessados do que me conhecer, vocês estão interessados em saber como é que a gente pode, em direito constitucional, auxiliá-los nesse estudo, né? Porque o Gerson dizia mais cedo, se você tiver entrado agora ao vivo, você perdeu esse início, mas Gerson dizia, direito constitucional, e ele tem razão, é uma das únicas disciplinas que você vai encontrar em todos os concursos. Eu não sei se você presta para nível médio, cargo de técnico, ou já está no nível superior, por exemplo, um analista judiciário, ou se você faz prova para delegado, para magistrado, para ser promotor, defensor, enfim, são 1000 as possibilidades, né? Mas certamente o direito constitucional cai em sua prova. Ponto. Perfeito. E, Natália, só para dar umas mensagens aqui do pessoal, Lívia Carla dizendo bem assim, Natália, sou fã do seu pai, Flávia dizendo bem aqui, olha, se não fosse a obediência ao pai, Sandra, muito bacana isso de Natália. Você sabe que isso é muito mineiro também, todo mundo falando disso. Ô, Gerson, eu não sei se tem mineiro aí, gente do interior, mas a gente que é do interior é muito assim, né? Meu pai tem isso assim. Não, você tem que ir lá pessoalmente, justificar que você não vai estudar lá, agradecer a eles. E eu dizendo, papai, eles nem sabem quem eu sou, eles nem querem me ver. E ele, não, você vai, porque você fez a prova, passou, você tem que se explicar. Por que você não pode estudar lá? E foi realmente nessa que a minha vida chegou onde ela está hoje. É um acaso, né? Mas dizem também que acaso não existe, né, Gerson? E, Natália, então, assim, só para a gente ter ideia geral, você começou na área de concurso, quantos alunos você acha que já passaram por você para a gente entrar realmente no tema aí durante esse período? Rapaz, essa é uma pergunta quase impossível de eu responder, porque você imagine, eu tenho 13 anos lecionando, às vezes tem turma telepresencial que tem 5.000 alunos matriculados. Eu não consigo projetar isso, não, mas eu, assim, sem medo de dizer, pelo número de livros que eu já vendi, né? Eu estou na 6ª edição do meu livro, eu tenho outras obras, mas meu livro principal, que é esse que você mostrou, eu tenho ele aqui também, eu vou pegar, peraí. Pessoal, aqui a Eliana, linda a história de Natália, a Lana, a história de Natália, a Luciana dizendo, eu sou de Poço de Caldas, estou vendo aqui as mensagens de vocês. Que legal. Mas olha, assim, é óbvio que eu posso dizer que mais de 100.000 alunos já estudaram comigo. Porque eu estou na 6ª edição desse livro, pelo número de livros que eu já vendi, eu posso chutar, assim, não vou nem falar dos alunos, por exemplo, do LFG ou de outros cursos preparatórios, mas eu já lecionei para mais de 100.000 alunos. Se eu estou autografado, tá. Claro que tá. Como não, né? Como não? Natália, e depois desses alunos todos, o que é que você percebeu ao ter esse contato, ao perceber isso tudo, tá nessa área de concurso há tanto tempo, qual assim, na hora de estudar direito constitucional, onde é que estão as maiores falhas? As 3 piores falhas. E aí a gente já está entrando no conteúdo. Quais as piores... Deixa eu fazer um comentário primeiro, Gerson. Antes de eu listar os piores erros aqui dos alunos, né? Queria fazer um comentário breve sobre a própria importância de você gostar daquilo que você estuda. Eu não sei se você se sente assim, os alunos também, mas normalmente, quando o aluno abre seu coração para uma matéria, para um propósito, ele tende
a levar até as dificuldades daquele assunto, melhor. Então, eu sempre faço assim uma ode ao direito constitucional, lembrando ao aluno que quando ele conhece melhor o direito constitucional, ele é um cidadão melhor, porque ele conhece a organização do Estado, a estruturação dos poderes, a divisão dos poderes, o que compete a cada um. Quando uma crítica é feita ao STF, por que motivo aquele questionamento está sendo apresentado? Quando o Supremo é ativista demais, quem foi que abriu aquele espaço para o STF? Foi o Executivo? Foi o Legislativo? Em suma, estudar direito constitucional é estudar a vida do Estado. Consequentemente, é o aluno se qualificar para conversar sobre coisas que são importantes para a vida de todos nós. Então, o aluno que conhece o direito constitucional é um melhor cidadão, é um aluno que conhece melhor o Estado. Então, esse é um primeiro ponto. Eu acho que você tem que entender que estudar direito constitucional vai lhe permitir conhecer melhor o país onde você vive, a estrutura do seu país, o que está errado, o que está certo, como a Constituição determina e como é que é feito. Enfim, são essas as questões, as primeiras questões assim que eu levantaria. A importância de você ter gosto pela matéria, né? Por exemplo, na semana passada, a gente teve um desgaste no Supremo Tribunal Federal, que talvez tenha sido o mais forte da Corte em todos os seus anos de sessões televisionadas, né? Porque as sessões televisionadas são mais recentes. E de todos esses anos, aquele desgaste do STF da semana passada foi o mais sério. E a fala do Barroso sobressaiu, né? E pouca gente se perguntou... Viralizou, né? Inclusive, viralizou. Me tira desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível. Uma mistura do mal com atraso. E pitadas de psicopatia. Ninguém vai esquecer aquilo nunca, Gerson. Nunca. Eu não vou esquecer. Eles não vão. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Ninguém se perguntou o que o Gilmar disse antes, o que ele provocou. Porque era interessante, porque nós tínhamos ali provocações do Gilmar, em que pese a figura dele hoje também ser muito controversa, nós tínhamos provocações ali importantes. Coisas foram ditas por ele sérias, coisas importantes foram ditas ali. Atuações do STF em que a Corte errou. Agora, para você entender por que errou, como errou, você precisa conhecer o direito constitucional. Então, o direito constitucional está no dia a dia. Quando no noticiário alguém diz que o presidente da Câmara tomou tal decisão, que a mesa do Senado apresentou isso, que o legislador está votando uma PEC, proposta de emenda, está votando um projeto de lei, isso é o direito constitucional. O direito constitucional está no seu dia a dia. Então, conhecer isso é importantíssimo para a sua própria formação. Esse é o primeiro detalhe. Agora o Gerson me diz, erros centrais de quem estuda direito constitucional. Eu e Gerson, já em conversas anteriores, elencamos esses erros. Eu vou apresentar alguns. Eu vou começar com um, Gerson, que eu acho importantíssimo, que é o seguinte. O aluno estudar o livro assim, ó. A gente chama isso de capa a capa, né? Eu vou abrir aqui a minha versão do manual. Essa aqui é a minha versão, porque ela está com alguns detalhes que eu já estou fazendo a edição do próximo ano, porque já tem decisão do STF mudando tudo. Isso aí é um detalhe também para você, aluno. O direito constitucional é vivo, é dinâmico e altamente mutante. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal semanalmente se reúne em sessão plenária e altera entendimentos. Isso é ruim? Um pouco, mas um dia nós teremos no Brasil uma estabilidade suficiente, democrática, para essas alterações já não serem tão constantes, mas por enquanto elas são. Então veja só, imagine que o aluno abra esse livro e diga, eu vou começar a estudá-lo da página 1. Então vamos lá. Teoria da Constituição. E começa. Depois eu vou para poder originário. E vai. Isso é um clássico no estudo, né? O estudo capa a capa. Eu vou abrir e vou começar a ler da página 1. Livro não se estuda assim para concurso público. Isso é literatura. Estou com um livro aqui excelente, ó. Bom, vou recomendar. Vícios privados, benefícios públicos. Conhece, Gerson? Não conheço esse livro, mas gosto muito de Gianetti. Eu também adoro Gianetti. Esse livro aqui é genial. É muito tá todo bom. Marcadinho aqui, tá vendo? Ó? Com as orelhas todas assim dobradinhas, porque eu fico depois querendo reler algumas coisas que eu acho que são muito importantes. E fica aqui. Esse aqui é o tipo de livro que você abre, começa da página 1, tem uma dedicatória, a memória do meu pai. Depois tem o prefácio e os agradecimentos. Rapaz, é assim que se lê livro de literatura. Livro jurídico, você lê, primeiro, com o edital em mãos, para você saber aquilo que cai mais, aquilo que cai menos. Esse é o primeiro detalhe. Segundo,
você estuda os pontos mais importantes com mais ênfase e em primeiro lugar. Isso se chama priorização de tempo, porque você não pode estudar aquilo que não vai ser cobrado, e de conteúdo, porque você tem que priorizar aquilo que tem uma incidência mais significativa em sua prova. Então, primeiro erro é esse. Estudar um livro jurídico como se ele fosse um livro de literatura. São coisas diferentes, tá? E Natália, quero até dar um exemplo, porque é o seguinte, concursos, principalmente concursos jurídicos, são concursos mais elaborados, você precisa de um livro mais aprofundado. Então, veja, o seu livro tem 1.500 e poucas, 1.600 páginas. Isso. Direito civil são uns 7 ou 8. Então, cada um com 1.000 páginas. Aí, administrativo, mais 1.500. Se você for dividir até as páginas pelos dias, você vai passar um tempo absurdo estudando com detalhamento isso tudo, e ainda corre um risco muito grande, porque você vai esquecer. Você vai esquecer, porque o estudo, se você fizer o estudo, como você disse, como se fosse um livro de literatura, lendo do começo até o fim, você não vai aprofundar onde precisa, você não vai atentar no que é mais importante, e aí no final fica aquela frustração de que vou resolver a questão, não acerto. É exatamente isso. E eu senti isso, porque eu fiz muito concurso. Mas vamos lá, vamos sequenciar aqui, porque esse é só o primeiro erro, e talvez muitos nem tenham se identificado aqui. Quem está acompanhando aqui pode dizer, Sim, eu nunca fiz isso. Não é? Não, eu imagino que não, esse é um erro. Não, Gerson, esse é um erro. Eu acho que, assim, alguns vão se identificar com esse, outros não. Mas quem está se identificando, está calando fundo lá dentro. Está pensando, poxa, eu já fiz isso. Sei lá, sabe aquelas ideias malucas que aluno tem? Eu vou estudar constitucional. Como? Eu vou abrir a Constituição. Quer ver? Pronto. Edição comemorativa dos 30 anos da Constituição, tá? Essa aqui. Rapaz, você abre a Constituição e começa a ler do artigo 1º. Pronto, comecei aqui, ó. Quem nunca teve vontade de fazer isso? Eu tenho certeza, que vários alunos que estão acompanhando a aula já pensaram em trabalhar assim. Eu vou abrir o livro, eu vou abrir a Constituição e vou iniciar meus estudos lá do início. Então, esse é o primeiro erro. Se você já fez tudo bem, já passou, a partir de agora a gente vai estabelecer uma nova maneira de você olhar para o seu livro. Seu livro tem um sumário. No sumário do seu livro existe a indicação dos tópicos, sumários detalhados, e você vai definir no sumário o que você precisa estudar. Gerson, quantos alunos já chegaram para mim com o meu livro e disseram, me ajuda aqui com esse edital, o que eu leio? Marca as páginas para mim. Eu já ouvi essa frase inúmeras vezes. Marque as páginas para mim. É isso que você tem que aprender a fazer. Mas vamos para o segundo erro? Vamos lá para o segundo. Rapaz, outro erro clássico. Estudar, marcando hora. Eu vou estudar 1 hora de direito constitucional todo dia. Qual é a eficiência ou a eficácia disso? Não se sabe. Ele simplesmente cumpriu a meta de relógio. Ele estabeleceu um limite temporal e disse, eu me dedico para essa disciplina dentro desse limite. Agora, o que ele rendeu ali, o que ele aprendeu ali, qual foi a efetividade daquilo, nunca é medido. É só em relógio. Como se depois, na prova, o examinador te perguntasse, diga aí, meu filho, quantas horas você estudou de direito constitucional? Ah, foram 100 horas. Ah, então tá bom, pode passar. Rapaz, não existe isso. Ninguém vai lhe fazer essa pergunta. Quantas horas você estudou? A questão é, o que você estudou, você entendeu? Você compreendeu? Você memorizou? Está com você? Você é capaz de levar esse entendimento depois para a prova? Essa é a pergunta. Então, acho que esse é um erro clássico. Não sei se você, como estudante, também já cometeu. Diga aí, Gerson. Não, perfeito. É isso mesmo. É isso, e eu ainda acrescento outro que é muito similar. Dividir as páginas. O livro tem 1.500 páginas, vou ler 40 páginas por dia. Se acabar nessa aqui e completar o assunto no outro, não, acabou as 40, agora é para amanhã. Então, não é um estudo que você está visando aprender, não é um estudo que você está visando entender realmente, depois ir lá e levar isso para a prova para acertar as questões. Não, é uma mera burocracia, né? E depois ainda tem um aplicativo que conta as horas todas, estudei 1.000 horas. Pois é, isso aí é... Enfim, são algumas questões bem introdutórias mesmo que a gente está trazendo aqui.
e que eu acho que podem te ajudar. Em algum momento de sua vida, você já deve ter estabelecido. Hoje eu vou estudar 4 horas por dia, ou hoje eu vou ler 100 páginas. Não é assim, Gerson, que o aluno faz? E o pessoal aqui falando aí, Sandra, já fiz muito isso, Katiuski, Graciele, já fiz isso demais, Flávia, Adriana, pergunte já fiz a Kátia, isso. se é Kátia, minha amiga de Ilhéus. Se for, Kátia, ó, um beijo enorme. Eu vou estar em Ilhéus no congresso com ela, agora em maio. Ana Rafaela, já fiz isso. Marcos Felipe, são os vícios de estudo. Eliane também fiz isso. Eduardo aqui, e mais Clarissa, Fernando, todo mundo. Luciana, agora, que Gerson, já fiz dessa forma também. Posso passar para o próximo erro? Sim, vamos para o próximo. Sabe o que é? Esse próximo erro, ele nem seria propriamente um equívoco. Ele deriva de uma dificuldade do aluno em identificar o que estudar. Então, isso, digamos, não é um erro propriamente. Mas você erra por não saber como fazer. Então, eu vou te dar um exemplo. De novo, com o meu livro, que é a minha disciplina, que é o Direito Constitucional. Os tópicos que estão nesse livro aqui, eles servem para qualquer concurso. Então, às vezes, um aluno que vai prestar analista administrativo me pergunta, posso ler seu livro? Claro. O aluno que vai prestar a prova da magistratura me pergunta, é indicado para o meu concurso? É. Mas tem um detalhe aqui. E para quem me pergunta, eu respondo exatamente o que eu vou dizer agora. O livro é adequado, as outras doutrinas são construídas da mesma forma. Só que você é que precisa construir a expertise de estudar aquilo que você precisa. E não estudar tudo. Porque nem tudo que está aqui é para o seu concurso. Por exemplo, se a Katiusha for a aluna que foi minha aluna de segunda fase, que é hoje minha aluna de pós-graduação, ela é minha leitora nesse livro, que eu já sei, do meu livro de prática também, enfim. Ela fez uma turma específica comigo num concurso, Gerson, que foi o da segunda fase da OAB. Pergunte a ela, ou qualquer outro aluno aí, se ele leu o livro inteiro. Não leu, não dá tempo, é um concurso, é uma prova, digamos, para a qual nós nos preparamos durante 45 a 50 dias. Como é que em 45 a 50 dias você vai ler 1.600 páginas? Faz sentido? Não. Uai. Mas como é que ela passou? Ela e tantos outros, né? Porque constitucional é a que tem o maior índice de aprovação na segunda fase. Por que tanta gente passa? Porque quando a gente estuda para a segunda fase, eu chamo o aluno e digo para ele o seguinte, vem cá, você não vai estudar o direito constitucional como um todo, você não vai ler essa Constituição inteira e aprendê-la inteira, não. Porque não dá tempo. E não é esse o propósito da turma aqui. Estudaremos o direito constitucional para a sua prova. E aí eu direciono o aluno, eu digo, o que cai mais em direito constitucional é isso e aquilo outro. Os temas centrais são esses daqui. Então, para esses temas, teremos dedicação ímpar, diferenciada. E depois eu trago os temas laterais, que podem aparecer. Depois eu trago os assuntos que nunca vieram, e podem ser a novidade da prova. E com isso a gente fecha o cerco com o examinador. Aquilo que ele sempre cobra. O aluno está altamente preparado, porque a gente seleciona como sendo conteúdo de prioridade máxima. Por exemplo, para direito constitucional, nessa turma específica, seria o controle de constitucionalidade, o processo legislativo, a organização do Estado. 3 temas. 3 temas. Esse livro tem 21 capítulos. Seriam 3 capítulos de 21. Entenderam? Depois a gente seleciona alguns outros temas, como de prioridade média, e depois tem aqueles que você não vai estudar. Porque se eles caírem, eles vão representar uma exceção. E, claro, o aluno tem que estar pronto para isso também. De vez em quando, o examinador vai perguntar numa prova alguma coisa de um dispositivo completamente lateral do texto constitucional. Algo que não é comum de cair. Então, essa seleção do que você deve estudar e em que grau de profundidade você deve estudar é o ponto central nos seus estudos. Então, eu digo, Gerson, isso não é propriamente um erro do aluno. Às vezes ele erra, mas não é porque quer. Não é por... Sabe? É quase uma ingenuidade isso, né? Você imaginar que você vai estudar com o mesmo nível de profundidade todos os temas. Porque você não vai, porque não dá tempo, porque você não vai memorizar tudo. Não então, é muito importante estabelecer essa seleção. Claro. Diga, Gerson. É experiência, né? Assim, com a experiência que a gente vai adquirindo isso. E quando eu comecei foi assim também. Eu tentei fazer de um jeito, aí você vê que não dá. Ou você busca uma estratégia, ou senão não vai dar certo. Inclusive, tem um vídeo que eu fiz, Natália, que ficou até famoso, que eu disse bem assim, olha, essa história de bem assim, é só não desistir que passa,
Não é assim não, porque se você estiver estudando errado, você não vai desistir nunca. Então não vai passar nunca. É verdade, esse aí é polêmico, né? Eu também não acredito muito nessas fórmulas assim, não, é só sentar e estudar. Rapaz, não é só sentar e estudar. Para tudo você tem que ter planejamento, estratégia. Posso usar um exemplo fora do direito, Jéssica? Cabe aqui, você acha? Pode, claro. Tá. Assim, é porque é fora do direito, mas envolve um pouco essa ideia de preparação também. Vou partilhar com vocês uma questão. Se vocês forem meus alunos ou já forem meus seguidores no Instagram, me conhecerem há um pouquinho de tempo, vocês sabem que eu gosto de correr, né? Então, se eu gosto de correr, eu tenho que ter uma estratégia. E eu diria que a pior maneira para você se preparar para uma corrida é calçar seu tênis e sair correndo. Porque às vezes a impressão que dá é essa, né? Eu vou correr. Beleza, calço o tênis e dispara, começa a correr. Só que não pode ser assim. Porque isso não é estratégia para uma corrida. Uma corrida maior que você vai fazer, a depender das condições dela, até de temperatura, de local, você tem que ter uma preparação adequada. Eu fui no final do ano, Gerson, correr uma prova que é a Maratona de Ano Novo. E aí o lugar era bem frio, né? A temperatura estimada nessa prova, nessa corrida, seria de -3 a -5 graus pelo horário, que era a Maratona de Ano Novo. Então ela começava exatamente às 0 hora do dia 1. Às 0 hora do dia 1. Quando o Ano Novo virasse, dava largada na corrida. E aí, assim, você não pode simplesmente calçar o tênis e correr. Você tem uma preparação específica para uma temperatura baixa. Você tem uma vestimenta específica para correr em temperaturas baixas. Né? Você tem até proteção específica para o seu pé e para o seu tênis. Existe aquele grip que você põe no tênis para não escorregar se eventualmente estiver molhado por chuva ou neve derretida, né? Então você não pode simplesmente calçar o tênis e pensar, eu vou correr e pronto, é só correr. Não é só correr. Existe toda uma preparação com relação à velocidade que você vai imprimir no início da corrida para você conseguir terminá-la, os acessórios, os apetrechos adequados, e fora a sua preparação anterior, porque aquilo ali é um dia da corrida, mas você teve toda uma preparação prévia para você aguentar depois prestar aquela prova. E eu gosto muito disso, dessa preparação, isso me encanta. É como fazer uma viagem e organizar e planejar a viagem com antecedência. Sonhar com aquilo, escolher cada detalhe, se preparar para aquele evento. Eu gosto muito disso. Acho que, em geral, gente assim também bem organizada também gosta, né, dessa ideia da preparação, de como vai ser feito, como vai construir aquilo. Então, a minha recomendação é não estude sem método, sem planejamento, sem estratégia. Não sente, abra um livro e comece. Vamos ler, vamos ver o que ele diz. Não é por aí, o caminho não é esse, você vai perder muito tempo. E sabe qual vai ser seu sentimento ao final? Desse estudo assim, um pouco desordenado? Eu não sei se você já sentiu isso, mas muitos alunos relatam essa experiência de forma desoladora. Um sentimento de incapacidade, que é a pior coisa que pode acontecer, que é, obviamente, você duvidar de si mesmo. Você estuda de forma tão errada, tão equivocada, que quando você pega as questões, você erra tudo. Erra. Poxa, mas eu dediquei horas ao direito constitucional. Eu estudei 1000 páginas daquele livro. Como é que eu estou errando isso? Aí você pensa, não é possível. Eu não tenho capacidade. Eu não consigo. Eu não tenho inteligência suficiente para isso. Sem brincadeira, gente. Tem aluno que pensa, eu sou burro. Sim. Rapaz, isso é um sentimento horrível. Mas isso, veja, não acontece só com você. E tem gente, Natália, que ainda pensa assim, veja, depois de tanto esforço, pensa o seguinte, eu não estudei o suficiente. Eu precisaria ter estudado mais. Mas eu acho assim, tudo bem, esse eu não estudei o suficiente, Gerson, eu até perdoo, assim, porque eu imagino, né, poxa, a pessoa ainda tem força e tem fôlego para estudar mais. O que às vezes me angustia e realmente me comove, de forma muito sincera, é o aluno que pensa que ele é incapaz para aquilo. Entendi. Eu falo muito isso em sala de aula, eu falo isso muito para os meus leitores no meu livro. Se você não entendeu o que eu estou falando, a culpa não é sua, é minha. Posso falar do meu pai de novo? Meu pai tem uma frase ótima, que não é dele, é de alguém, mas, enfim, que eu já repeti, quem é meu aluno conhece que eu já falei isso em aula. Ele fala assim, ó, a simplicidade é a generosidade do sábio, com quem conosco, que não somos sábios. Então, se eu estudei um pouco mais que você o direito constitucional, estou lhe ensinando, e você não entende o que eu digo, você não tem responsabilidade nenhuma nisso. É minha a responsabilidade. Porque eu domino a matéria de uma maneira que eu preciso lhe entregar de forma redonda.
aprazível, compreensível. E se você não entendeu, eu tenho que lhe explicar de novo, e tantas quantas forem as vezes necessárias. Eu digo isso muito para o aluno, para ele perceber o seguinte: eu falo português, ele fala português. Então, nós temos plena capacidade de entendimento. Se você está estudando direito constitucional, está assistindo a aula, está lendo a doutrina e depois não acerta as questões, entenda, não é porque você não consegue, porque você não entende, porque a disciplina é complexa demais, o direito constitucional é difícil. Não, não é. Ou então, minha cabeça, não é boa. Eu não consigo, eu nunca vou aprender essa matéria. Isso é uma bobagem. Entenda que, na realidade, seu método de estudo pode ser falho e pode estar, obviamente, comprometendo seu resultado. E aí que desse jeito, como o Gerson disse, por mais esforço que você empreenda nesse projeto, por mais dedicação que você entregue a esse sonho, não vai dar. Não vai dar enquanto você não acertar os ponteiros, porque é como se você estivesse num labirinto. Você não para de correr no labirinto. Mas você vai ficar preso ali, entende? Você não vai sair. Ah, mas eu tenho fôlego. Maravilha. Corra no labirinto. Você tem fôlego para quanto? Mais um dia? Vai. Mais uma semana? Vá. Mas em algum momento você vai cansar, porque você não vai ver resultado e você não vai ver a saída daquilo. Então, Gerson, eu acho que eu consegui aqui organizar quais são os principais erros, não é? Sim. Eu tô tomando conta do relógio, eu não sei nem que horas a gente entrou, eu não sei se a gente tem hora para acabar. Você vai me direcionando, viu? Não se preocupe. Quando as pessoas começarem a dizer aí, as pessoas começarem a escrever: ah, tchau, eu tenho que jantar, tá bom, gente. Não saiu uma pessoa até agora, tá todo mundo aqui, e as mensagens assim: o pai de Natália é nosso herói. Deixa eu contar uma coisa para eles, então. Meu pai é muito religioso, muito. E aí, quando é dia de prova, né, que tem prova do exame de ordem, tem concurso que eu dei aula, por exemplo, eu dei aula para o TJ de Alagoas. Eu fui lá em Maceió dar aula, né? E aí ontem foi a prova. E aí meu pai acende vela. Aí eu falo, pra quê? Ele fala assim, eu não sei. Ele acende uma vela e faz assim uma oração para os alunos da Natália. É aquela coisa, né? Aquela crença bonita, assim, de que vibrações positivas chegam até as outras pessoas que precisam delas, né? Eu também acredito muito nisso, então... Muito legal. Tayana mandou uma mensagem assim: eu não conhecia a professora Natália, mas já virei a maior fã dela. O maior dom do professor é conseguir passar o conhecimento dos seus alunos. É verdade. Eu fui uma aluna há muitos anos, viu, gente? Eu sou aluna hoje. Eu contei para o Gerson hoje, porque a gente estava combinando um novo encontro para gravar novos vídeos, né, Gerson? Sim. E aí, Gerson queria que eu fosse num dia tal. Eu disse a ele: não posso, porque eu tenho aula. Aí ele: mas aula de quê? Você não pode dar essa aula outro dia? Eu falei: não, eu sou aluna. Aí ele: mas aula de quê? Eu falei: Gerson, é que eu já acabei meus créditos do doutorado lá em Coimbra, mas eu acho assim que a gente tem que continuar estudando. Então, esse semestre agora, que é o primeiro de 2018, eu não ia estudar. Então, eu fui lá e me matriculei na USP, numa matéria do doutorado lá, entendeu? E aí eu estou dizendo isso para completar que eu também sou aluna. Todo semestre eu sou aluna. Mesmo agora que eu já acabei o doutoramento lá em Portugal, eu quero ser de novo aqui, porque eu acho isso muito importante. E como aluna, eu sei exatamente o que eu espero de um professor. Exatamente. Eu sei o que eu espero do professor, eu fico assim, observando, né, como é que ele ensina, como é que ele transmite aquilo que ele sabe muito, e eu tenho essa preocupação imensa dentro de mim, de que você compreenda aquilo que eu quero te ensinar. Por exemplo, a gente listou aqui erros, né? Eu tô doida pro Gerson abrir o espaço para eu sistematizar esses erros. Porque se eu não falar, alunos, eu listei 3 erros e eles são esses daqui, eu não consigo encerrar a conversa. Porque eu acho então, que quais são os 3 erros para a gente passar agora para uma estratégia de estudo direito constitucional? Ótimo, né? Porque, claro, a gente não veio aqui só para criticar seu método de estudo, não, viu, meu caro aluno? Nós viemos aqui também para ofertar alguma luz para você que está nesse labirinto, né? Então, vamos lá, você entrou no labirinto por quê? Só antes de você listar os erros, Natália, só para coisa aqui, as pessoas, Catarina, já virei fã. Adriana, Natália é tão jovem e tanto conhecimento. É o vídeo, eu vou chegar pertinho aqui. Manda a professora Natália. Laís, peça para o pai de Natália acender uma vela para a gente. Quando for a hora do concurso, com certeza. Pessoa iluminada, aula espetacular, o pessoal te amando. Jéssica, aula maravilhosa. Raíssa, fui aluna dela no LFG. Ela é professora diferenciada. Só elogios, viu?
Então, quais são os três, para a gente fechar os me deixa organizar aqui para os alunos. Então, vamos lá. Vocês entraram, eventualmente, ou na minha disciplina, ou em outras, nesse labirinto. Estão perdidos nesse labirinto. Eu sei que vocês estão correndo nele, estão se esforçando, mas a saída não está sendo encontrada. Então, vamos entender por que você entrou nesse labirinto. Primeiro, provavelmente porque você acredita que estudar o livro inteiro é necessário. Não é. Nós vamos desmistificar isso. Segundo, porque você acredita que horas de estudo, horas sentada aqui, que isso é que conta. Também não é. Terceiro, porque ninguém te disse ainda quais são os assuntos que você deve estudar de forma mais aprofundada e quais são aqueles assuntos em que a leitura do artigo da Constituição já seria suficiente. Você não precisaria de mais nada. Então, acho que esses são os 3 pontos para a gente se concentrar de início nessa conversa, Gerson. Perfeito. Então, passando desses pontos, como é que seria, então, uma forma assim, adequada para a gente sistematizar esse estudo de direito constitucional? Tá, vamos lá. A parte das camadas. Isso, sem querer inventar nada aqui, mas trazendo para vocês uma experiência assim, que é de muitos anos realmente lecionando essa disciplina, mas não só lecionando, estudando a disciplina também. Porque se hoje eu dou aula de constitucional há mais de 10 anos, eu queria que vocês se lembrassem que algum dia eu comecei. E quando eu comecei, eu sabia direito constitucional igual você, que acabou de formar em direito, né? Eu sou graduada em direito. Eventualmente tem aluno aqui que nunca estudou constitucional na graduação. Quer dizer, está mais atrás ainda, né? Mas enfim, quando eu me formei, eu era uma aluna como você. Estudei aquilo na graduação, tive bons e maus professores, aprendi algumas coisas, outras eu nem vi. Enfim, aquela coisa atabalhoada da graduação. E eu comecei logo a lecionar, porque logo que eu entrei no mestrado, imagina, eu fui monitora a vida toda. Logo que eu entrei no mestrado, abriu vaga para a prova de professor assistente. Eu, naquela condição, assim, uma condição financeira, Gerson, absurda, assim, ruim mesmo, né? Eu precisava trabalhar. Eu precisava tanto trabalhar, mas tanto, que quando eu fui para o Rio de Janeiro fazer mestrado, eu ganhei a bolsa da CAPES, né? Porque eu passei nas primeiras colocações, aí você ganhava uma bolsa para estudar, entendeu? Isso aí realmente foi o que me permitiu estudar. Mas, enfim, eu pensava em trabalhar no Rio de Janeiro, em qualquer lugar. Aí meus pais, mas você vai trabalhar como lá? Eu falei, sei lá, eu vou trabalhar numa loja, vendendo alguma coisa. Não sei, mas eu vou trabalhar porque eu preciso fazer o mestrado, porque eu quero estudar mais e tal. E a bolsa da CAPES me ajudava, mas não me mantinha. Aí logo no meu início lá, eu procurando emprego, e era engraçado que eu pedi aos meus colegas de turma, né? Na PUC do Rio de Janeiro, você imagina, Zona Sul do Rio de Janeiro. Pessoal, mas você vai trabalhar aqui? Eu sei lá, você não conhece alguém que está precisando de alguém para fazer alguma... Enfim, aquelas coisas assim, de quem precisa, né? E aí abriu um processo. Uma amiga da PUC falou assim, Natália, vamos abrir para professora assistente aí, por que você não tenta, então, já que você precisa tanto trabalhar? Aí eu fui. Gente, sem brincadeira, sabe qual era a matéria? Gerson, a matéria era direito financeiro. Eu não tenho nada a ver com isso. E você acha que eu não sentei? Abri um livro de direito financeiro, estudei ele, do jeito que eu pude, e fui fazer prova. Você entende? Cheguei lá, entrei, é assim. A vida é assim, viu? Vou dizendo isso para vocês. Não existem condições ideais, não, para ninguém. A gente vai criando as próprias oportunidades, criando o nosso caminho, tá? E aí, eu quero chegar no seguinte ponto. Ficar tudo perfeito, né? Não vai acontecer. Puxa, não, eu só vou poder fazer mestrado o dia que... Eu só vou poder realmente me dedicar aos estudos o dia que eu não precisar trabalhar. O que é isso? A vida de ninguém foi assim. Eu comecei a trabalhar antes de entrar na faculdade. Eu tinha 16 anos, eu já trabalhava. Eu entrei na faculdade com 17. Eu fiz a graduação inteira trabalhando. Eu falei que eu fui estagiária do MP, eu só fui estagiária do MP porque o estágio, para quem passasse na prova, era remunerado. Ganhava meio salário mínimo na época. Eu só fui estagiária do MP por causa disso. Porque senão eu teria sido estagiária da Justiça Federal que pagava. Era assim. Ah, mas você não sonhava? Gente, vou dizer uma coisa para vocês. Quem precisa muito de alguma coisa, assim, não sonha muito, sabe, sem Gerson? Não sei se você viveu isso também, não. A vida de cada um é de um jeito, mas às vezes você precisa muito de uma coisa, você não fica assim, ah, mas meu sonho é fazer não sei o quê. Rapaz, meu sonho é o seguinte, meu sonho é estudar, entende?
Primeiro resolve o que precisa resolver, né? A vida. Depois. Resolve o que você tem que resolver, depois você vai criando seus sonhos, você vai se permitindo mais coisas. E meus pais são muito assim, eles acreditam muito nisso, sempre incentivaram que a gente estudasse muito, corresse atrás, trabalhasse, né? Tudo assim, com muita dignidade, né? Com muita hombridade. Muitas vezes, Natália, às vezes a gente faz um concurso que a gente chama concurso escada, né? Sim. Tipo, escadinha, faz um concurso. Isso aí é o clássico. O aluno faz o concurso, passa, e aí consegue se manter. Aí agora ele começa a sonhar. Porra, meu sonho é ser magistrado. Então, meu filho, agora sim. Você já não tem seu salário garantido todo mês? Você já não tem um horário de trabalho definido? Pronto, agora vamos estudar para o seu concurso sonho, para você se realizar profissionalmente? Não é assim, Jé? Sim, exatamente. É isso. Eu fui analista antes de defensor. Eu sei, eu me lembro. Eu imaginei que era a sua escada aí, né? O analista. Mas eu vou chegar no ponto do estudo do direito constitucional. Sem me alongar, vocês me cortem aí. Vamos pro... Daqui a pouco as mensagens vão ter que chegar para mim. Eu estou amando. Está muito além do direito constitucional. Cristiana, Natália é fantástica. Estou adorando. Eu vou voltar para o constitucional. Tocou no meu ponto. Cara, esse é meu pensamento. Voltando então para o constitucional. Natália, então como é que a gente vai estruturar? Peraí, Gerson, eu vou voltar. Olha o Gerson com paciência comigo com as minhas histórias. Ô, Gerson, eu quero dizer o seguinte. Eu já fui aluna numa condição de saber pouco direito constitucional, pouco direito financeiro, e eu tinha que lecionar isso. Então, era preciso criar uma estratégia para aprender a matéria, para ensiná-la, né? Então, eu quero dizer a vocês que, por mais que eu lecione há muitos anos, lá atrás eu não sabia nada do que eu tinha que ensinar. Eu fui aprender também, eu estudei muito. E as emendas fazem com que o direito constitucional mude o tempo inteiro, os tribunais também. Então, constantemente, você tem que estudar o assunto de novo para ensinar para um aluno. Então, eu acho que a gente consegue, com isso, criar as melhores estratégias de estudo. Eu, na aula de hoje, que é só o nosso primeiro encontro, a gente vai se ver muito ainda. Vocês já estão acompanhando no meu Instagram e no do Gerson. Então, a gente vai se encontrar muito ainda com dicas, com tudo. Mas eu quero criar primeiro, como estratégia número 1 aqui, um pedido para que vocês, a partir de agora, com relação ao direito constitucional, tenham uma ótica diferenciada da matéria. Como é que eu vou te explicar essa ótica, qual vai ser? Olha só, essa ótica a gente vai trabalhá-la da seguinte maneira. Você vai pensar o direito constitucional como se ele fosse isso aqui, ó. Como se o direito constitucional ele fosse representado por 3 camadas, 3 níveis de aprofundamento. O nível número 1 é a Constituição, ou qualquer outra legislação seca, porque você pode aplicar isso para outras disciplinas também, tá? Então, a primeira coisa é o esqueleto da matéria. O esqueleto é a camada número 1. Você tem que conhecer muito bem o que a Constituição diz, tá bom? Esse é o seu primeiro passo. Agora, para certos assuntos, esse esqueleto, esse dispositivo, esse artigo da Constituição, ele vai ser suficiente. Você não vai precisar de mais nada além dele. Então, a gente vai começar por ele. Ele é a sua meta, conhecer bem a Constituição. Na sequência, você vem para a doutrina, mas não para todos os assuntos, só para aqueles nos quais as bancas examinadoras exploram conceitos, classificações, entendimentos. E depois, eu não tenho nada aqui para representar o STF, mas depois a gente partiria para a análise das decisões dos tribunais. Eu não tenho li um livro à mão aqui de tribunal, eu acho. Cadê o livro de Márcio? Olha que livro aqui nessa mesa, hein? Rapaz, se eu mostrasse a minha mesa para vocês, o que tem de livro aqui? Só vou mostrar uma coisa que tem na minha mesa que não é livro de direito. Posso? Pode. Ah, não. Isso aí vamos deixar para o final, essa história. Ó. Eu estava separando as figurinhas antes da aula entrar no ar para colar depois. Ó. Essas aqui são as figurinhas do número 400. Essas daqui do 200. Mas depois eu colo. Depois a gente vai contar essa história, porque essa história foi ontem no Instagram, não foi? Foi uma menção muito grande em cima do meu nome, porque eu estou por fora dessa Copa. A Itália não está na Copa. Como a Itália não está na Copa? Rapaz, Gerson, vergonha de você, viu? Mas continuando. No final, a gente vai falar disso. Sim. O direito constitucional, então, ele tem essas 3 etapas. E isso acontece com outras disciplinas também. Então, muito importante aqui vai ser definir, estabelecer quais assuntos você vai estudar usando os 3 níveis, em quais assuntos só 2 níveis são suficientes e em quais assuntos só um nível é suficiente. Posso simplificar, Gerson, ou não é o caso? Sim, claro. Exemplifique. Posso?
Tá, vamos lá. Quase todo concurso cobra as competências do Legislativo. O que compete à Câmara, o que compete ao Senado, o que compete ao Congresso Nacional. Esses artigos são o 49, o 51 e o 52. Esses artigos só exigem o primeiro nível. Ou seja, a leitura da Constituição, dos artigos 49, 51. O Gerson está me publicando no Instagram. Estou vendo aqui agora. O Instagram me mandou uma mensagem, Gerson. Você, né? Eu estou botando lá. Se eu tiver saído mal na foto, você vai ver. Não, saiu. Eu dou o troco, beleza. Continuando. Então, para esses Sim. artigos que listam quais são as atribuições do Congresso, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, a gente só precisaria ler a Constituição. Ah, professora, mas eu vi que no seu livro você explica um pouco essas competências. Sim, mas é porque é preciso explicá-las para um outro nível. Em geral, isso aqui vai ser suficiente. Ponto. Agora, se você vai estudar um outro tema inconstitucional, por exemplo, os editais costumam trazer um tópico que é a classificação das constituições. Rapaz, aqui você tem uma Constituição, mas o artigo não diz como é que ele é classificado. Oi, eu sou um artigo que mostra que a Constituição é analítica. Oi, eu sou o artigo que mostra que a Constituição é rígida. Isso não existe. Então, para o estudo desse assunto, que são as classificações das Constituições, só esse nível é necessário. Você vai pular o nível 1, não vai ter camada, você vai direto para a doutrina. E o STF não entra na jogada, porque é classificação doutrinária. Ou seja, só o nível 2 é necessário. Agora, item 3. Imagine que você esteja estudando o regime das imunidades dos... Deixa eu pegar uma questão que caiu agora para... Veja isso, Gerson, veja isso. Como eu dei aula na outra semana lá em Maceió, para quem fez o TJ de Alagoas, eu dei aula para técnico, né, e analista. No edital de técnico tinha um tópico chamado responsabilização do presidente. Para estudar responsabilização do presidente, você precisa ler o que está na Constituição, precisa ter conhecimento doutrinário e tem que entender as decisões do Supremo sobre o assunto. Pelo menos 6 decisões. São 6 as mais importantes. Conclusão, mesmo na prova de técnico, para esse tópico, que, por exemplo, caiu na prova ontem de Alagoas, viu? Para quem fez o TJ de Alagoas ontem. Mesmo no nível técnico, que é um nível que não exige a graduação em Direito, você teria que estudar as 3 camadas. Eu quero desmistificar o seguinte, as 3 camadas só são importantes para quem faz Procuradoria da República. Quem faz técnico, só precisa disso aqui. Bobagem. Depende do assunto, depende do tema. E isso é algo que a gente tem que construir juntos. É preciso que a gente vá estabelecendo, tópico a tópico, como é que você vai estudar o assunto. Tá? E que assim, estão passando milhares de coisas na minha cabeça, eu tenho milhares de dicas aqui, mas claro, vamos respeitar aqui a toada que o Gerson está propondo aqui. Tá bom, Gerson? Então, por enquanto, eu diria isso. Esse é o ponto central para você organizar seus estudos. Selecionar assunto por assunto e entender como é que aquele assunto é cobrado. O que eu preciso para estudar processo legislativo para o cargo tal da banca X? São muitas as variáveis. É o cargo, é a banca e é o assunto. Tem aluno que acha que é só a banca, tem aluno que acha que é só o cargo. Eu sou técnico, eu vou estudar só a Constituição. Meu filho, não. Você tem que combinar as variáveis todas. Sim, Natália, então as camadas. Constituição Federal, doutrina, jurisprudência, tudo isso levando em conta a análise do concurso. Levando em conta a análise do concurso, da banca, do cargo, das provas, tem que levar tudo em consideração. Eu falo muito isso aqui no curso, e está sendo fantástico, porque você que dá matéria está especificando isso para a matéria, trazendo exemplos, o que é muito legal, muito interessante. Tem mais alguma coisa para falar sobre a estratégia, sobre os erros? Quer sintetizar isso para a gente passar ao próximo ponto? Quero sim. Eu acho que eu fiz a sintetização antes de passar a palavra para você, mas só retomando então, meu caro aluno. Primeiro, eu acho que como mensagem, deixa eu ver que horas são, se o Gerson já está me encerrando aqui, eu acho que sim. Mas, só para... Até antes de você falar, Natália, fiquem tranquilos que no final da aula vocês vão poder fazer perguntas, eu vou passar aqui para a Natália, a gente vai tirar dúvida, tá? Estou vendo a mensagem aqui de todo mundo, não se preocupem, tá? Tá bom. Mas eu queria dizer uma coisa para eles, assim. Eu acho que essa é a nossa primeira experiência numa aula juntos, né, no curso do Gerson, e a gente vai estruturar uma maneira de você estudar o direito constitucional, sim. Mas eu acho que alguns sentimentos negativos precisam ser vencidos de início.
O primeiro a matéria é muito difícil. Não é. É uma das matérias mais interessantes e mais cotidianas que você vai enfrentar. Eu espero, por exemplo, que o direito penal não seja cotidiano em sua vida, né? Ah, você não imagina o fulano ontem cometeu um latrocínio. Ah, que bom. Então, entenda, o direito penal, o processo penal, eu espero que eles não façam parte do seu dia a dia, tanto quanto, por exemplo, o direito constitucional, que é o direito da vida, porque é o direito do Estado. Então, entenda que estudar direito constitucional vai ser algo maior do que te permitir passar num concurso público, vai te tornar uma pessoa diferenciada, tá? Então, tenha esse sentimento quando for começar a estudar a disciplina. Segunda coisa, não se preocupe se até ontem, até hoje, segunda-feira, você estudou mal a matéria, incorrendo em erros, sem estratégia. Simplesmente você abriu o livro e falou, eu vou começar a ler, vou começar a estudar e uma hora isso vai dar certo. Muita gente faz isso. E é claro que se a gente tiver os atalhos para você, você vai chegar lá mais cedo, mais rápido. Então não se preocupe com o que foi feito até ontem. O que importa é o que você vai fazer de hoje para frente. Então, sintetizando as camadas, não pense que estudar os 3 níveis só é importante para concursos públicos difíceis. Mesmo numa prova da magistratura, para certos assuntos, só a leitura da Constituição vai ser suficiente. Mesmo para uma prova de técnico, às vezes você vai ter que aprofundar e verticalizar o estudo, saindo da Constituição, chegando na doutrina, até alcançar algumas decisões do STF sobre o assunto. Então, vamos desmistificar essa ideia. Técnico é só leitura da Constituição. Magistratura, só decisões do STF. Não. As variáveis que a gente vai combinar são as seguintes. O seu cargo, a sua banca e o tema que você vai estudar. E especialmente, estudar sempre as camadas. Vou fazer uma analogia aqui que eu estou inventando agora, mas, enfim, é como você na sua casa hoje. Imagine que você tenha no seu salário o valor X. O que é a sua primeira camada? É arcar com as suas contas principais. Só depois que você cumpriu com seus compromissos da primeira camada é que você pode ir para a segunda. Então, por exemplo, você não vai comprar uma roupa nova se a sua conta de luz não está paga. Você não vai participar de um show, de um evento caro, sem que, por exemplo, a sua conta de telefone já tenha sido arcada. As suas prioridades são a sua primeira camada. Depois que você venceu a primeira camada, é que você tem condições de ir para a segunda e para a terceira, tá? Tudo isso é necessário na vida da gente, não é? A primeira camada tem que ser cumprida, depois a segunda, a terceira, isso envolvendo lazer, envolvendo 1000 outros desejos que a gente tem. Mas a gente tem que dar passo a passo. Então, a gente tem como primeira camada o estudo da Constituição. E essa primeira camada serve para qualquer nível, para qualquer assunto. Mesmo quando você tiver que estudar a doutrina depois, para certos tópicos, o estudo da Constituição primeiro vai ter sido útil. Então, identificar isso vai ser muito importante. Porque para certos pontos também, Gerson, a gente já pode começar na camada 2. Tá? E aí, nesse caso, se a gente já começar na camada 2, tá certo. Vai ser esse o caminho. Tá bom? Então, sintetizando é isso. Goste da matéria. Agradeça a oportunidade de estudar sempre. Tá? Porque eu agradeci muito ter tido a oportunidade de estudar. Meus pais, por exemplo, não tiveram. Minha mãe começou a trabalhar como menor aprendiz com 12 anos. Numa fábrica de sapato. Com 12 anos. Se você olhar minha mãe hoje, minha mãe é uma mulher, para começar, lindíssima. Em segundo lugar, é uma mulher equilibradíssima, inteligentíssima. É uma grande mulher mesmo, de destaque em tudo que fez na vida. Tudo. E veja que ela tem uma história de vida muito mais difícil que a minha. Aliás, ela passou por algumas coisas para que justamente os filhos não precisassem passar, entende? Então, minha mãe, com 12 anos, trabalhava numa fábrica de sapato e estudava à noite. Ou seja, tinha tudo para não ter estudado, para não ter feito nada. E só minha mãe fez graduação, minha mãe hoje tem 3 graduações, Gerson, sabia disso? Hoje. Uma 3? Graduação ela fez, 3. Uma graduação minha mãe fez, que foi Ciências Sociais, na época que eu estava saindo da universidade. Ela aposentou na profissão dela, minha mãe foi bancária a vida toda. Quando ela era jovem, ela passou no concurso, né? Do Banco do Brasil e fez a carreira dela lá até aposentar. Mas como minha mãe começou a trabalhar com 12 anos, você imagina, ela aposentou, ela era uma menina. Ela aposentou com 30 anos de contribuição antes da reforma da Previdência sair. Então, minha mãe aposentou muito jovem. E aí, por isso, ela foi estudar. Então, quando eu estava saindo da Universidade Federal, minha mãe estava entrando. Minha mãe fez um vestibular em Ciências Sociais, ela passou em 5º lugar,
sem nunca ter feito cursinho, sabe assim? Ela falou, eu quero estudar. Então, qual vestibular você vai fazer, mãe? Eu quero estudar mais política, eu quero aprender mais sobre política. Então, vou fazer ciências sociais. Ela foi. E passou. E foi construir a vida dela. E, então, o que eu quero te dizer é isso. Valorizem esse momento de estudo. Porque muita gente não pode estudar ou estudou com muito mais sacrifício e dificuldade que você, né? Então, valorize essa oportunidade do estudo que você tem. Eu aprendi desde muito cedo a valorizar isso. A chance de estar na escola. Agora, claro, eu conheço muita gente que não se dedicou até... O Gerson é um bom exemplo, porque eu conheço a história de Gerson. Gerson estudava muito pouco. Hein, Gerson? Eu contei, o pessoal conhece minha história, né? Que meus pais tiveram uma grande dificuldade, me ofereceram tudo e eu não aproveitei tanto. Aí, quando fui entrar para a área de concurso, eu fui ver a realidade da vida. Então, é realmente isso aí que você está falando. É exatamente isso. Então, aproveite, né? Assim, quem está aqui são pessoas que já tem uma... Para você estar aqui, para estar... Assim, aproveite a oportunidade que você está tendo. Aproveite. Não só aproveite, agradeça, né? Tem gente que senta para estudar já assim, emburrado, chateado. Ai, que coisa. Todo mundo está curtindo a vida lá fora e eu estou aqui. Você está aqui porque você escolheu, porque você pode estar aqui agora estudando. Sabe assim? Valorize muito isso. Agradeça pela oportunidade. Né? Tenha esse sentimento. Que bom que eu estou estudando. Que bom que eu posso estudar. E a partir daí você vai ver. Com esse seu sentimento diferenciado, como é que a sua realidade nos estudos não vai mudar. Não é, Gerson? Exatamente. E, pessoal, Natália, fechando aqui a ideia geral de tudo que a gente está falando, eu vou trazer algo para vocês aqui hoje. A gente pensou muito, relutou, pensou se faria isso hoje ou não faria. Eu conversei muito com Natália, principalmente, e eu apoiando. A gente vai abrir uma mentoria em direito constitucional. Tudo essa sistemática toda que você está vendo, o passo a passo, com ela, mentorando você, isso vai ser disponibilizado para uma mentoria em direito constitucional, realmente. Só para vocês terem ideia, esse curso vai englobar a estratégia de estudo da matéria em camadas, com Natália mentorando vocês, a mentoria de Natália, o direcionamento todo do conteúdo, os aspectos mais importantes da matéria, com exemplos práticos, ponto a ponto, tudo com ela direitinho. Como estudar e resolver questões em direito constitucional, mostrando como é que resolve, como é que qual o nível de dificuldade, toda essa parte, e no final com um planejamento e um cronograma de estudo da matéria, tá? Isso vai ser um curso de mentoria, algo assim que eu tenho certeza que você vai amar. Se você gostou da aula de hoje, gostou da professora Natália, e é algo que a gente pensou muito antes de fazer e tudo mais, mas tá aí. Tá? Então, só recapitulando, tem a estratégia de estudo da matéria em camadas, então a Natália vai explicar isso com mais detalhes, mais aulas mais explicativas, com exemplos, depois direcionamento de conteúdo para o seu concurso, como é que vai direcionar, o que é mais importante da matéria, exemplos práticos, né, Natália? Deixa eu dar um exemplo para eles, porque eu acho que no final das contas isso aqui importa muito, né? Vamos lá. Vamos pegar um assunto que eu e Gerson perguntamos muito a vocês no Instagram, um tema que vocês acham que é muito complexo de estudar. E aí, os alunos foram respondendo, mas um tema que ganhou foi, por exemplo, o controle de constitucionalidade, né? A maioria pediu, eu não entendo controle de constitucionalidade. Então, vamos lá. Para técnico, para estudar esse assunto, bastaria fazer a leitura de 6 artigos na Constituição, se você presta prova para técnico. Se você presta para analista administrativo, você já vai precisar de uma noção conceitual doutrinária do que é o controle de constitucionalidade, para que ele serve, quem faz e como faz. Assim que você vai para analista judiciário, o leque vai se abrindo, você precisa de mais coisa. Até você chegar nos concursos jurídicos que vão exigir de você decisões do STF que extrapolam em muito o que está escrito na Constituição. Porque, por exemplo, a Constituição diz que cabe ação direta de inconstitucionalidade, que é uma ação, para impugnação de lei federal e estadual. Ponto. Só que o Supremo Tribunal Federal tem uma série de decisões com relação ao tipo de lei que pode e não pode ser objeto
dessa ação. Então, perceba que as camadas precisam ser estudadas. Você vai conhecer o que a Constituição diz. Para técnico, ela é suficiente, neste caso específico. Mas para analista já não é. E para outras carreiras subsequentes, igualmente não. Então, a gente vai precisar entender em quais temas você só precisaria ler a Constituição, em quais temas você precisaria do suporte dado pela doutrina e em quais temas você teria que aprofundar e verticalizar mais. Essa definição tem que ser feita por assunto. E, claro, considerando a variável do seu cargo e de sua banca. Então, essa é uma parte do que a gente pretende construir aqui na mentoria. A gente tem ali vários ícones, né, no nosso curso, e essa é uma parte, não é? Porque a gente tem também outros tópicos. Por exemplo, a resolução das questões. Sim. A resolução das questões em direito constitucional também tem algumas pequenas particularidades que a gente vai acabar tendo que te apresentar. E depois que você as conhece, você começa a notar que não é tão complexo vencer as questões quanto você imaginasse que fosse. E é interessante porque depois, às vezes, quando eu termino uma aula, que eu ensino ao aluno exatamente como vai cair, eu mostro a questão, o aluno diz, mas é muito fácil, esse tipo de questão não cai. Aí eu respondo, meu filho, eu tirei essa questão da onde? Eu não inventei essa questão, ela já caiu. Você só entendeu essa questão como fácil porque você já aprendeu a estudar o assunto para poder resolvê-la. Então, é esse o sentimento que a gente quer construir juntos. O sentimento de que você sobra nas provas de direito constitucional. De que você sabe tanto que as questões te pareceram fáceis. Eu recebi uma mensagem de uma aluna que fez o TJ de Alagoas, recebi ontem. Ela me contando o número de acertos dela em constitucional, o número de questões em constitucional, o número de acertos. Ela disse assim para mim, mas, Pro, eu tô um pouco aborrecida, porque eu achei constitucional muito fácil. Falei, passei meu telefone para ela, porque essa conversa era eu falei, me diga aí o que caiu, vamos pro WhatsApp. Não é fácil. A diferença é quem estudou e soube estudar, e soube enfrentar, não é, aquelas questões, e quem simplesmente está batendo cabeça. Quando eu ensino as competências do judiciário, é interessantíssimo. Porque eu ensino as competências do judiciário comparando. Ó, para o Supremo é isso aqui, para o STJ é isso. Então, é aqui que está a armadilha, viu? Quando o aluno aprende qual é a microdiferença que faz com que a competência mude de um tribunal para outro, ele começa a achar banal. Mas não é banal, porque a maioria não sabe isso. Você está aprendendo algo que a maioria desconhece. E o examinador vai continuar explorando. E quando ele explorar e você acertar, você começa a se distanciar daquela massa de gente que erra bobagem em prova, porque não sabe estudar, não soube se preparar, não sabe onde estão as armadilhas. É como se fosse um ratinho. Gerson, é como se fosse um ratinho. Você põe um queijo na ratoeira para ele e fica esperando. E assistindo, ele ser pego. É assim, é um cenário simples. Você sabe onde ele vai cair. Você arma ali o buraco para ele. E pronto, é só assistir cair. Agora, se você tem um pouco mais de preparo, você vai fazendo os desvios. E quando você encontra a armadilha na prova, você pensa, nossa, não acredito que o examinador está cobrando isso, que bobagem. Quem vai errar isso? Acredite, a maioria. Desculpa, Jéssica. Eu sei porque eu passei por isso tudo. E às vezes a gente sai da prova achando que acertou, e aí você vai conversar com quem sabe esses detalhes aí. Não, mas esse aí é o pior nível de aluno, hein? Porque esse aí... Esse aí, coitado, esse daí a gente tá até com dó dele. Porque, coitado, nem sabe que tem as armadilhas. Nem sabe, nem sonha onde é que estão as armadilhas. Mas só depois que ele sai da prova, que ele confere o gabarito, que ele percebe que foi um prazer imenso estar aqui. E da próxima vez eu realmente vou controlar melhor o tempo aqui. A gente vai ter hora de início, fim. Eu não vou ficar contando minha vida para vocês, divagando.